Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Você Pode Ser, onde aqui você não é só o espectador, mas também o protagonista junto com nós. Eu, Roberta Gimenez e Daniele Santos, hoje oficialmente no nosso segundo episódio. Olha que bacana, segundo com gostinho de primeiro, né, Roberta? Exatamente. Muito obrigada por ter aceitado o convite de ser host aqui juntamente comigo nessa bancada maravilhosa. Foi uma honra receber o convite ao vivo e a cores aqui no primeiro podcast. E esse segundo está sendo muito especial. O convite foi muito especial e também a nossa convidada, né, Roberta? Mais especial ainda, está sendo maravilhosa a experiência para nós estarmos aqui nesse momento. A gente agradece, né? Vamos apresentar para vocês a Maísa Leão, contar um pouquinho da trajetória dela e muito, muito do que ela tem para contribuir com a gente. Maísa Leão, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você que hoje é uma pessoa muito influenciadora nas famílias, trazendo muitos benefícios, né? Com todo o seu trabalho, desde a Câmara de Vereadores até a parte do ativista social dentro do TEA e tantos outros trabalhos. Maísa, se apresente para o nosso público. Primeiro quero agradecer, Roberta, Dani, pelo convite. É muito importante estar aqui com vocês, porque, primeiro, vocês estão trazendo um podcast que tem o compromisso de trazer conhecimento. E isso é muito importante, porque as redes sociais elas podem ser um canal de libertação, mas podem ser também uma prisão quando as pessoas perdem o tempo ali rolando o timeline. Então, nesse podcast, o que as pessoas vão encontrar é informação de qualidade. Então, eu fiquei muito feliz. Para quem está nos assistindo aí de casa, eu sou a Maísa Leão, tenho 45 anos, sou cuiabana, mãe típica da Maria Eduarda e mãe atípica do João Lucas. João Lucas tem 16 anos, eu falo, nem acredito, porque para mim ele é um bebê. E ele trouxe o autismo para a nossa casa há 11 anos atrás, né, ele foi diagnosticado, demorou para ser diagnosticado. E um dia, quando o João Lucas tinha 10 anos, eu fiz uma pergunta despretensiosa para ele. Eu falei, João, que você queria que a mamãe fizesse pelas pessoas neurodivergentes? O que você queria que eu fizesse por toda a comunidade que é autista? E ele falou, mãe, eu queria que a gente pudesse viver num mundo sem preconceito. Então, esse pedido tão despretensioso que uma criança de 10 anos fez, ele trazia muita dor, né? Ele tão pequenininho, já tinha experimentado o preconceito e nesse momento eu entendi uma missão que vinha pela frente de trazer informações, de ser ativista, né? Quando as pessoas perguntam o que é ser ativista social, é quando você ativamente combate o preconceito, o capacitismo, quando você se coloca à disposição dessa missão. E ele trouxe essa chancela assim, da missão muito clara para mim. E depois que eu falei para ele, tudo bem, a mamãe topa, eu tenho vivido isso não só dentro da política, mas como mãe em primeiro lugar, né? Como cidadã. Então, a minha rotina hoje, né? As pessoas falam, qual é a sua formação? Eu sou formada em moda. A minha graduação é moda, eu sou mestre em marketing e hoje sou política. Então, são coisas que, se você pensar, não tem nada a ver, mas, assim, a gente tem que entender que a gente é a complexidade, né? Inclusive, falar de neurodiversidade, falar de neurodivergência é falar de complexidade dos seres humanos. Então, eu sou essa mulher complexa que jamais imaginou que ia se tornar política ou que ia se tornar ativista. Porque lá atrás, quando eu tive a minha primeira filha, a Dudinha, eu nem sonhava, né, com neurodivergências, com essa área toda. Nem então, sabíamos o que era não isso, sabia né? onde eu ia parar, nem sabia o que era isso. Então, eu sou muito feliz hoje de viver essa missão. O João, é João, né? João Lucas. João Lucas, ele tá com qual idade agora? 16? 16 anos. Com quantos anos você teve a percepção da diferença do João para Duda? Então, o João, ele teve o que se chama, dentro do autismo, que é
né, atípico, ele foi o atípico dos atípicos. Porque os sinais do autismo, eles costumam aparecer nos primeiros meses de vida. Geralmente as famílias não percebem por falta de conhecimento, né? E infelizmente também muitos profissionais, os pediatras, os psicólogos, os pedagogos, as pessoas que atuam com essa criança também não tiveram essa formação. Hoje a gente já fala bastante de autismo, mas a maior parte dos profissionais que já estão no mercado há muito tempo não tiveram isso na faculdade. Então, o João, ele pregou uma peça, porque ele até os 4 anos de idade, ele teve aquele desenvolvimento dentro dos marcos de desenvolvimento. Aquela frase, cada criança tem seu tempo, né? A gente sempre fala que não é para dizer isso, porque a gente não tem que ficar comparando uma criança com a outra, mas existem marcos de desenvolvimento. E o João teve todos bem certinho. Então ele sentou, ele sustentou a cabeça, ele engatinhou dentro do previsível. Então com 5 meses ele sentava, com 9 meses engateava, com 11 meses andava, mamou olhando nos meus olhos profundamente. Todos os sinais que o autista tem, ele não manifestou até os 4 anos. Com 4 anos, ele fez, eu falo, de um mergulho profundo. Ele mergulhou nele mesmo. E nesse mergulho profundo, ele foi perdendo habilidades. E ao perder habilidades a cada dia, ele trouxe para nós uma angústia, né? Um questionamento. Ele começou a ficar muito tempo quieto, fazendo coisas sozinho, a não interagir mais com outras crianças. Ele sofreu bullying na escola e a gente fala, por que as crianças acham ele diferente? Né? Por que que... E a gente não percebia, porque foi dentro de casa, então para nós foi sutil. Então foi dos 4 aos 5 anos uma perda muito grande de habilidades. Ele começou a esquecer o nome de parentes próximos, ele começou a não olhar nos olhos, ele começou a ter dificuldade para tirar foto. Filho, olha aqui, vamos fazer um... Sorria! Ele fazia até uma careta assim... E aí a gente começou a saga do diagnóstico, que a princípio teve 1000 nomes. O nome autismo foi aparecer quase 4 anos depois que a gente começou a saga e fechamos o diagnóstico quando ele estava com 10. Então, com 4 ele começou a regressão de habilidades. Com 5 ele já estava totalmente dentro do espectro, mas eu não tinha conhecimento na época. E aí com 10 é que o laudo veio. Então foi um longo caminho. Ele é qual nível de suporte? Ele hoje é considerado nível 2, né? Mas assim, a gente descobriu um segundo diagnóstico que é de disfunção de fala. Ele gagueja um pouco quando ele vai falar e eu achava que era do autismo. E aí esse segundo diagnóstico veio depois. Mas o João, ele fica ali entre nível 2 e nível 1. Porque ele tem altas habilidades, né? Que nem todo autista nível 1, as pessoas falam os pequenos gênios. Tem muito autista nível 1 que tem deficiência intelectual, Sim. que não é um pequeno gênio, que tem outras comorbidades. O João, ele tem ali a superdotação, altas habilidades, porém, ele oscila para esse nível 2 justamente por essa criticidade que ele tem com ele mesmo. Então, muitas vezes, ele demanda muito suporte, ele demanda isolamento, ele tem uma sensibilidade sensorial, emocional muito aguçada, que faz com que ele desregule, com que ele precise de muita ajuda em alguns momentos. Em outros momentos, ele já está mais regulado, precisando de menos suporte. Então, ele fica entre o 1 e o 2 ali. E hoje, além de nós trazermos você com esse assunto tão pertinente e maravilhoso de informações, minha amiga Dani Santos aqui, também é neuroatípica, né? E a Dani, eu gostaria que você compartilhasse também alguns momentos aqui com a Maísa, porque eu acredito que para você um diagnóstico tão tardio trouxe também algumas consequências, né? Sim. Quais são os diagnósticos que vieram para você? Eu recebi recente também, né? Passei bastante desafio sem saber exatamente. Eu acho que quando a gente não tem o diagnóstico, você vai se acostumando com a ideia e se torna normal. Algumas coisas se tornam normais e não significa que é normal, que é natural. O que é natural é diferente. Então, entender a nossa natureza, como a gente se funciona e que o diferente não é estranho ou não é pior, é libertador. Então, foram muitos anos, né? Hoje eu tenho 38, faz 1 ano que eu recebi o diagnóstico. Nossa.
Então, foi todo esse período, assim, de desafios, ainda dentro de uma sociedade, de uma cultura familiar que não tinha essa aceitação. E talvez ainda não tenha, né? Uhum. Uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu cheguei com o diagnóstico, meu marido brinca muito, ele adora, assim, a minha forma de lidar com as coisas. Ele disse, você não é autista, você é artista. É assim que ele me define, o bicho carpinteiro, não sossega, tá sempre inventando coisa, extremamente criativa. Mas para algumas pessoas a primeira reação foi, nossa, mas você é tão inteligente, é até feio você falar isso que você é autista. Feio. Olha que coisa. E eu falei, gente, mas para mim, no momento foi um choque, uma surpresa, porque eu imaginava as outras, que eu tive diagnóstico do TDAH também, da dislexia, e outras aí que são desafiadoras. Você está falando aí do diagnóstico, né? Quem foi essa pessoa? Olha, eu entrevistando a entrevistadora, mas quem foi essa pessoa, assim, esse profissional que te deu esses diagnósticos todos? Assim? A neuropsicóloga. Você fez uma avaliação? Fiz uma avaliação. Passei um acompanhamento ali de 1 mês, um pouco mais, fazendo vários testes, e aí depois, quem indicou, na verdade, que suspeitou foi a psiquiatra, porque alguns tratamentos, eles não surtiam efeito. Já vinha de um processo longo de tratamento. Né? A questão mental, sempre aquele barulho mental, aquele monte de pensamento que não para, e milhões de ideias e alguns pensamentos intrusivos, coisas que muitas vezes não faziam sentido com aquilo que eu estava vivendo, e o cansaço que gerava isso era demais. Então, falta de qualidade do sono, depressão, ansiedade, tudo isso eu já tratava antes, dentro da terapia também. Foi até por esse movimento que eu me tornei terapeuta, mas fui para a psiquiatria para buscar tentar fazer essa regulação do meu sistema nervoso, que eu percebi, até pelos estudos, hoje eu tenho algumas formações dentro da neurociência, e eu me encontrava. Eu sempre fui me encontrando. Você ia lendo e falando, gente, sou eu. Assim. Eu penso assim. Exatamente. Quando eu assisti aquele filme Como Estrelas na Terra, que você deve conhecer, eu falei, caramba. Não conheço. Assista. Como Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra. Eu chorei do início ao fim, e foi quando meu filho recebeu o diagnóstico, né? Ele tem 16 anos também. E ele tem TDAH e tem dislexia. E tem altas habilidades. Então, a discrepância era gigante, mas eu me via muito nele. A dislexia, né? Geralmente, o desempenho escolar é o que cai, e aí é o que chama atenção. Exatamente. E aí, altas habilidades, ele devia mostrar para os professores que ele compreendia tudo. Então, virava uma salada, né? Nas escolas que ele frequentou, que ele passou por todas as possíveis, e inclusive ficou 1 ano e meio fora da escola, porque a gente não tinha onde colocar ele, pela reprovação, passou por situações assim muita caóticas, bullying de professores, então foi muito complicado mesmo. Aí ele teve que fazer tratamento psiquiátrico e abriu uma escola nova na nossa cidade, e ele saiu de 0 à esquerda, que era o que ele acreditava, para o case de sucesso da escola. Olha. Porque a proposta da escola era totalmente diferente. Então, ele não precisa provar que ele sabe escrevendo. E ele simplesmente deslanchou em tudo que colocavam para ele fazer, dentro da robótica, matemática, ele responde mentalmente. Então, muitas coisas assim que não eram, por falta de conhecimento e até de aceitação da própria condução da escola, do próprio método, não teve esse olhar. Sim. E aí a gente tentou inserir isso, mas era da cultura da escola e tudo bem. E chegou um momento que eu e meu marido falei, e agora? E agora vai ficar em casa, porque emocionalmente não tinha mais condições de frequentar uma escola. Aí agora estamos nessa realidade. Essa realidade, ela traz à tona uma discussão que está tendo, assim, está muito efervescente nesse momento, que é a discussão das escolas especializadas, que no caso dele, eu não imagino que seja o caso, mas é importante a gente falar, porque eu tinha esse lugar de preconceito com escola especializada, sabe? O que eu ouvi nos meus estudos e nas coisas que eu fui buscar? Que a educação inclusiva, ela tinha que acontecer dentro da escola regular, e que qualquer tipo de segregação era exclusão e preconceito. Mas, no caso do seu filho, a escola regular, especialmente a privada, ela não está preparada
para enxergar a dislexia, as altas habilidades, entender que há um funcionamento diferente. O próprio TDAH, né? Agora, todo menino que corre muito, é TDAH. E TDAH não é um menino agitado, né? TDAH não é uma pessoa que não para. É uma neurodivergência. Traz, né, prejuízos também, tem potencialidades. Então, a gente entender que essa educação da perspectiva da inclusão é você, primeiro, capacitar a rede escolar, que não está preparada, para entender o que é inteligência, o que é habilidade, o que é desafio, e conseguir extrair de cada aluno o melhor, né? Um aluno dislexo não pode ser avaliado com avaliações escritas, porque aí a pessoa fala assim, mas no mundo ele vai precisar. Será que no mundo ele vai precisar? Ele mesmo fala, eu não vou precisar disso. Exatamente, a gente está, né, numa educação do século passado, numa verdade absoluta do século passado. Será que ele vai ter uma profissão que ele vai ter que escrever uma folha? Né? Quem está nos assistindo em casa, se você hoje escreveu uma folha? Às vezes não, né? E a gente o cateto da hipotenusa para alguma coisa hoje. Exatamente. Mas nesse contexto que a Dani trouxe, você também do seu filho, eu agora com o meu filho também há 4 anos, a gente descobriu a neurodivergência dele, né? Que é somente, por enquanto, o autismo, nível 1 de suporte. Com essa questão deles terem que tirar por esse passar de tempo o filho da escola, eu vejo que não é só os professores, mas também a sociedade em si e as pessoas próximas, os amigos que precisam ter essa educação. E uma das coisas que me chama muita atenção é esses projetos que você tem de levar essa conscientização para todos. Eu lembro de um período que eu já estava morando fora de Nova Mutum, mas eu fui visitar algumas vezes ali e nós atendíamos num período no mesmo espaço. E aí a Dani falou assim, o Vini tá sem ir pra escola e tal, eu tirei, tava dando muito problema, não abriu muito. Daí eu falei assim, você achou que ele melhorou? Né? Eu sempre fui a favor, assim, que a criança ela tem que estar bem emocionalmente. Sim. Porque se ela for um adulto que ela crescer desregulada emocionalmente, ela pode ter o melhor diploma do mundo, ela não vai fluir. E naquele período, eu lembrando, eu até me emociono, porque assim, pessoas muito próximas, ninguém quer entender, querem julgar os pais, querem se afastar, ou querem falar. Isso, tem opiniões, né? Mas a mão estendida para ajudar. Exatamente. Então, eu também gostaria que você trouxesse um pouquinho aqui, né? Como é que foi para você esse processo todo depois do luto, de receber o laudo? E hoje, com todo esse seu ativismo, como que a gente chega através nas famílias, conscientizando através da Maísa Leão? Olha, o primeiro ponto, né, eu tenho a tendência a ser uma pessoa otimista. Então, quando o autismo veio, eu estava, a gente conversando aqui nos bastidores, né, a Dani falou, o diagnóstico para mim, por ser tardio, foi um alívio. Quando o autismo veio, eu, a princípio, senti um alívio. E eu percebi, conversando com muitas famílias, que isso chegava a ser uma ofensa. Como assim, um alívio? Mas foi o meu sentimento, porque a gente ficou 5 anos buscando algo e o nosso filho perdendo ali as habilidades, e a gente, onde vai parar, né? Ele vai perder quanto? Será que ele vai parar de falar? Será que ele vai parar de conseguir interagir socialmente, totalmente? Então, quando o autismo veio, eu a princípio senti essa parte que chamam de romantizar. Não, é autismo. Que legal, agora eu sei o que é, eu vou estudar isso e a gente vai conseguir, ele vai evoluir, e muito otimista. E o João Lucas era uma criança muito otimista também. E eu percebo que o peso da sociedade tirou o otimismo dele. Os hormônios da adolescência foram muito mais pesados, porque os hormônios da adolescência numa pessoa típica já são uma confusão, né? Muita gente fala assim, nossa, meu filho fez 11 anos, minha filha fez 12 anos, meu Deus, é uma revolta, e bate porta, e tudo que a gente faz tá errado. A adolescência por si só é um momento conflituoso, né, na família. E para ele, o que mais me doeu foi ele sentir que ele não cabia na sociedade. E aí a gente está falando de nível 1 de suporte, a gente está falando de altas habilidades. E aí um nível 3, ele cabe? Onde que ele cabe?
A mãe de uma criança que tem diversas comorbidades, uma criança que é não verbal, uma criança que se machuca, que grita, que tem crise. As pessoas pensam assim, por que leva para o shopping? Por que não fica em casa? Porque ele tá vivo. Ele tem direito de ir para o shopping. Os pais também têm o direito. Os pais têm o direito. A vida acontece. Você não vai passar 30 anos, 40 anos como era no passado. A gente viveu, na década de 80, 90, a gente viveu uma sociedade manicomial. Isso acabou nos anos 2000, 25 anos atrás, e a gente vive esse resquício. As pessoas ainda pensam, mas por que saiu de casa se você vai desregular? Fica em casa. Mas a vida acontece. Então, eu acho que hoje a principal questão é o envolvimento social. Aquele ditado africano de que para criar uma criança é necessário uma tribo. Para criar uma criança neurodivergente é necessário uma cidade. Uma tribo é pouco. Então, a gente precisa que a sociedade, típicos e atípicos, se psicoeduquem, compreendam o que é de fato inclusão, compreendam que a vida acontece no meio das crises, que uma criança que tem crise, ela tem o direito de ir num shopping, de tentar ir no cinema, que uma mãe, quando leva o filho num parque, esse parque está lotado e de repente essa criança tem uma fuga e ela passa por uma situação ali, para que saiu? Se sabe que o menino foge porque ele está vivo. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto tribo, vimos uma criança fugindo, vamos ali, segura na mão, ajuda a achar a mãe, viu que está em crise, ao invés de ficar filmando e ficar falando, né, tecendo opiniões, chega pertinho, mãe, como é que eu posso te ajudar? O que eu faço agora? Você quer uma água? Você quer que eu ligo para alguém? Né? É estender essa mão. Então, a escola não está preparada, porque a sociedade não está preparada e porque muita gente ainda não decidiu pela inclusão. As pessoas decidiram pela própria paz, pela própria vida, pelo próprio conforto. E aí, cadê a humanidade? Né? Fala-se tanto sobre afeto, sobre empatia, sobre fé, sobre religiosidade. Cabe uma criança autista em crise dentro de um culto, dentro de uma missa? Será que o incômodo que ela provoca é maior do que a sua humanidade de olhar e falar o que seria cristão da minha parte? Seria cristão da minha parte entender que cabe. Ela vai atrapalhar um pouquinho ali naquele momento, ela sai um pouco para se regular, ela volta, mas ela está fazendo parte da comunidade. E isso é ser cristão. Muito mais do que estar ali com a Bíblia na mão, né? E dentro do seu conforto, vivendo uma vida embalada. Tem uma fala sua que me tocou muito, que tem muito a ver com a minha proposta de trabalho também, que diz por um mundo onde cabe todo mundo. Né? Quando eu li aquilo, eu falei, caramba, que bacana, que profundo isso. Porque hoje nós vivemos no reflexo oposto da sociedade, né? Onde todo mundo virou especialista de tudo, sem saber de fato sobre nada, mas o julgamento, ainda mais com rede social, né? A gente sabe que... Juiz. Todo mundo virou juiz, Nossa, né? é bom para condenar, né? Rapidinho. Exatamente. E sem compreender, sem de fato compreender. Então, essa sensibilidade não é uma questão de concordar ou uma questão de passar a mão na cabeça, que muitas vezes tem esses extremos de quando você vai aceitar, por exemplo, você aceitou seu diagnóstico, você está usando como muleta. Se eu não tiver consciência disso, posso até fazer. E às vezes acontece casos que eu justifico o comportamento de uma criança ou algo assim por conta do laudo, né? Uhum. Mas a consciência, que é uma coisa que eu particularmente também sou muito a favor de falar e da gente refletir cada vez mais, ajuda a compreender e essa compreensão a olhar para todos nós de uma forma mais humana. Né? Nos tornarmos humanos e entender que dentro da humanidade em si existem diferenças. E essas diferenças, elas são lindas. Sim. E é isso que faz da gente filhos de Deus, porque Deus é amante da diversidade, né? Se ele quisesse todo mundo robozinho... A gente era tudo igual, Tava né? tudo igual, mas cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser, a sua habilidade natural, a sua beleza, que é diferente um do outro, né? Então, essa proposta, ela realmente me tocou muito, porque eu vivi muito preconceito. Passei
muito parecido com o que seu filho passou, né? E você como mãe ali, pai, assistindo tudo isso, deve ser talvez mais doloroso para a mãe. Eu como mãe sei disso. Dói mais na mãe do que na própria criança às vezes, né? Sim. Porque a sensibilidade está ali. Mas esse desafio de ser julgado o tempo todo. Eu até vim com os meus crachazinhos, porque eu vou honrar o meu laudo. Eu falei para a Roberta, né, na viagem, vou honrar meu laudo e até mesmo para valorizar e incentivar. Achei muito bacana você trazer esse ponto, que às vezes a gente não se sente no direito Sim. de respeitar a nossa individualidade, respeitar aquilo que talvez é mais leve para nós. Eu tenho várias dificuldades que justificam eu estacionar, por exemplo, numa vaga que seja um pouco mais perto. Mas aí eu penso, tá, então por que eu não fico em casa? E aí vem o que você disse, né? A vida está acontecendo. Então, é o desafio desse preconceito. Então, se você não pode, não faça. Poxa, mas o meu direito de existir também, né? Como que a gente pode modular isso? Então, é um movimento muito bacana de levar essa conscientização mesmo para que a gente se torne e possa praticar essa proposta de caridade que a gente tanto fala dentro do âmbito religioso, mas que quando vai ali para o núcleo da sociedade, eu vejo uma criança que às vezes está um pouco mais inquieta, já olho de cara feia, poxa, cadê a mãe dessa criança, né? Onde está a mãe dessa criança? E onde está a empatia de quem está perto dessa criança? Então, são desafios que realmente a gente vive, ao meu ver, por falta de conscientização. Né? Não sei como que você enxerga isso e como esses movimentos que você tem feito têm trazido essa... O que você tem visto de diferença, de impacto? Porque também é importante a gente falar de coisa boa, né? De resultado, de melhoria. Eu penso que já melhorou, né? Eu imagino que vocês, como mães atípicas e como pessoa atípica, têm visto que pelo menos as pessoas estão se interessando, elas estão aprendendo mais, elas estão debatendo. Eu sinto que eu melhorei e evoluí como pessoa também, porque, por exemplo, esses dias uma mãe atípica falou assim, olha, o autista nível 1 de suporte, ele tá apagando o nível 3. E na hora eu fiquei profundamente ofendida. Falei, mas o nível 1 sofre também. E daí logo eu percebi que da minha perspectiva eu me senti ofendida porque o meu filho é nível 1 e eu senti que ela dizer que o meu filho tá apagando dela era uma ofensa. E daí eu parei para pensar. Quais são as referências que a gente tem de autistas na internet? São autistas altamente funcionais, né? Os autistas super seguidos, eles são palestrantes, eles têm um hiperfoco e esse hiperfoco vira uma alta habilidade. Então, não que eles não mereçam a atenção e o palco e o espaço, mas, de fato, o autista nível 3 de suporte, ele tem pouco a oferecer para esse mainstream que quer ver só gente que está no pódio, gente com histórias incríveis. E a gente tem que aprender a olhar as histórias que não são tão incríveis assim, não com pena, porque pena eu acho que é o pior sentimento que a gente pode ter por alguém, mas com senso de realidade, da solidão. A solidão da mãe atípica, né? Porque 70% das mães são mães solo. A solidão da família, porque se nós estamos aqui, né, entre nível 1 e nível 2 de suporte, com outras comorbidades, outros diagnósticos, a gente sabe que foi solitário, né? Você falando quando você tirou o seu filho da escola, as pessoas julgaram. Muito. Mas elas ajudaram? Não. Alguém se ofereceu? Alguém que julgou? Alguém que tinha uma opinião? Estava ali se oferecendo para ajudar? Então, para julgar tem tempo, mas para ajudar não tem. Então, realmente, o nível 3 de suporte, essa família, essa mãe, ela tá tão mergulhada em medicação, em suporte para tudo, para ir no banheiro, para escovar o dente, para comer, para vestir, para respirar, para sentar, que ela, de fato, ela tá invisível. Ela não tá na rede social. Ela não tá fazendo vídeo, essa criança não tá aparecendo, e a gente não tá falando sobre isso, porque há um protagonismo dos autistas de nível 1 e 2 que tomou conta, e a gente tem que tomar o cuidado de não fazer dentro da própria neurodivergência o que os neurotípicos fazem, né? Na comunidade PCD tem muita essa briga. Ah, por que o autista tem que ter vaga? O cadeirante, ele tem a cadeira de rodas, ele tem que trocar, ele tem que sair do carro, sentar na cadeira, ele precisa de espaço. O muletante, a pessoa cega, a pessoa surda, ele não tá vendo, ele não tá ouvindo. Então, para ele é mais difícil, dentro da própria comunidade, há uma competição.
por esse espaço que não é um espaço de privilégio, é um espaço de adaptação. É um espaço de mitigação de barreiras. Então, a gente começar a entender que quando a gente parar de brigar entre nós e a gente for porta-voz daquele que precisa um pouco mais, mas sem invalidar o que precisa um pouco menos, a sociedade vai compreender que uma dificuldade sensorial ela é tão complexa quanto uma dificuldade de mobilidade. Porque a dificuldade de mobilidade a gente já aceita, né? Você tá vendo ali o cadeirante. E a sensorial a gente pensa que é imaginário, que ela é etérea, né? Exatamente. É um dos desafios que eu percebi. Como não é uma coisa visível, a pessoa olha e fala, mas como você, tão jovem, bonita, inteligente, forte, aonde que tá tudo isso? Ainda mais dentro de várias comorbidades, né? De outros diagnósticos que eu tenho. E aí vem o julgamento. Mas como assim você passa por tudo isso? E porque não é visível, não é aparente. Até achei legal a proposta do cordãozinho do girassol, né? Que é algo que não vê, você olha para a pessoa e não enxerga aquilo. Então é muito mais fácil de julgar e criticar quando você não conhece a dor do outro. Então eu já tive situações de ter crises no meio do mercado, sozinha, sem entender o que estava acontecendo, sem saber como pedir ajuda. E enfim, são situações que a gente passa pelo desconhecimento, pelo preconceito. E eu vou explanar um pouco mais esse assunto, até que ao momento nós falamos de famílias, mães e crianças, né? Eu venho de uma caminhada dentro da gestão comercial, trabalho com essa parte de treinamento e desenvolvimento de equipes, principalmente liderança. Nos últimos 3 anos, eu mergulhei em entender as patologias, porque eu vejo muito dentro das empresas talentos maravilhosos que muitas vezes são desligados por um comportamento que a própria pessoa não consegue se regular, né? Eu, como profissional, não posso dar um diagnóstico, Sim. Mas eu consigo hoje ter um olhar humano de conversar com a pessoa e instruir ela a buscar uma ajuda. E eu tenho um orgulho dessa trajetória até esse ano, que esse ano foi um ano sabático, né, por conta da gestação, mas até janeiro desse ano, de poder trabalhar com grandes equipes, né, empresas grandes, multinacionais, e você conseguir falar, olha, você não é um talento, você é um talento, né? Só precisa organizar aqui e aqui. Então, eu acredito que também dentro desse ativismo da Maísa, né, o meu desejo é que também Cuiabá possa começar a receber isso dentro das empresas, que hoje estão se falando muito da NR1. Uhum. Saúde mental, né? Saúde mental, e aí virão os testes que serão obrigatórios pelo E-Social. Tá falando porque é obrigatório, né? Exato. Mas não falando, né? Mas será que todos que estão ali, que irão participar como colaborador, mas também os que vão aplicar, estão preparados para essa fusão de ser humano para ser humano? Como que você, Maísa, vê isso hoje aqui? Olha, eu penso que não estão preparados, porque nós, enquanto sociedade, a gente precisa se psicoeducar em relação ao sofrimento psíquico, aos transtornos mentais, à saúde mental. Por quê? Porque ainda existe um estigma de que saúde mental é algo que pode ser evitado com comportamentos. Uhum. Como se uma pessoa com depressão levanta, toma um banho, seja otimista, olha aí, você está respirando, você tem uma casa para morar. Gente, é uma doença. É uma doença mental, é uma doença psíquica de um órgão chamado cérebro. Por que a pessoa é cardiopata e ninguém fala, chacoalha seu coração? E vai, né? Você é diabético, ninguém fala, olha, você precisa ir na igreja, você precisa ir... Falta de Deus no coração. Falta de Deus no seu coração, essa diabetes vai regular. Então, eu penso assim que a gente ainda está engatinhando. A NR1 ela é muito importante porque, por obrigação, a gente vai ter que aprender. Sim. Né? A gente viveu uma sociedade da performance, onde a performance foi muito glamourizada. E eu sou uma pessoa de performance, tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter meta. Eu não consigo dar uma caminhada no parque se eu não tiver ligado a um aplicativo para saber quantos quilômetros eu andei, qual foi meu passe. Eu sou essa pessoa. Eu entendo isso.
Mas a gente acha bonito, né? Ah, que lindo. E aí, as pessoas estão tendo burnout, as pessoas estão tendo crise de ansiedade, de pânico, elas estão tendo depressões sequentes. E existem também as pessoas que têm transtorno bipolar, que têm borderline, que têm outras condições, que são condições de fundo genético, que são condições que a pessoa não vai se curar, porque uma depressão, ela pode eventualmente se curar e nunca mais voltar. Ou ela pode se curar e voltar em vezes subsequentes, mas ela vai ter um lapso temporal. E a pessoa que ela é bipolar? Ela é bipolar. Ela vai continuar bipolar. Essa sociedade não vai empregar essa pessoa? Ela não vai se preparar para ela? Quando ela estiver empregada, né? Vamos abrir um parênteses aqui na bipolaridade. Quando você fala do auge da mania, né? Eu já lidei com gestores que foram diagnosticados com bipolaridade. Que estavam matando a equipe. A pessoa, durante um ano ali, atropelava todo mundo, acontecia. Cresceu a empresa tantas vezes mais. Mas quando a mania foi caindo, passando, entrou numa depressão profunda, essa pessoa já não servia mais. Sim. Porque a performance, né? Então, a performance ainda caiu. E aí, o que era mais importante? Era a pessoa ou a performance? Não que a gente não queira resultados, mas se você tem uma empresa que entende o que é emprego apoiado, que entende o que é você ter ali uma política de prevenção de transtornos mentais, uma política de inclusão verdadeira, onde a pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, que é uma condição hoje que acontece muito e que é pouquíssimo compreendida. Eu tô com dor. Mas ela vive com dor? Ela vive com dor. O que a gente pode fazer para essa pessoa que vive com dor ter uma performance adequada, porque empresas querem resultados, mas que ela seja incluída, que ela seja compreendida, que não é uma questão de pessimismo ou de má vontade, né? Ou de... Lógico que tem gente que não se trata, tem gente que não quer buscar ajuda, e também é um papel, né? Você deve fazer muito esse papel de dizer, olha, tem a responsabilidade que é sua. E é por isso que é importante deixar bem claro para quem nos está assistindo, né? Nós adentramos nesse papel das empresas, mas para mostrar o quê? Quanto mais os gestores, quanto mais os líderes estiverem preparados, mais eles vão conduzir. Porque não quer dizer que a pessoa está em crise em algo que ela precisa faltar ao trabalho, mas às vezes com um momento de conversa, de regulação, um momento sensorial, isso vai auxiliar muito para que a pessoa continue desenvolvendo o seu papel dentro da empresa, né? Exatamente. Assim como a gente vem aí lutando, e eu vejo muito a sua causa, que é com relação às crianças, né? Quanto mais os profissionais de escola entender, não precisa ficar ligando para os pais virem buscar. Sim. Até porque, se você for ligar toda vez que ele tiver uma crise, algumas crianças vão todo dia para casa. Exatamente. E eles não vão estudar. Mas também, né, eu sempre faço a defesa dos professores, a gente entender que não adianta colocar 40 alunos numa sala e querer que um professor regente dê conta. Sim. Ele não vai dar conta. Então, a gente tem a lei berenice-piana, a gente tem a lei brasileira de inclusão, a gente tem mecanismos, né? Agora o Plano Nacional de Educação, que está aí, vai vigorar até 2034. A gente precisa que as escolas compreendam que essa carga não é só do professor, que a gente vai ter que ter profissional de apoio, a gente vai ter que ter cuidador, a gente vai ter que ter apoio pedagógico, e se organizar, é possível fazer isso com sustentabilidade financeira. Por que hoje tem municípios que estão falando assim, não, mas eu tenho um cuidador por aluno, e mesmo assim não está dando certo? Primeiro porque o cuidador é uma coisa, o mediador pedagógico é outra. Uma criança, um jovem, nível 1 de suporte, que ele não precisa de alguém para ajudá-lo a ir ao banheiro, a se alimentar, ele não precisa de um cuidador. Ele precisa, muitas vezes, de um mediador pedagógico. Esse mediador pedagógico, em alguns casos, nem precisa ser individual. Não precisa ser alguém para aquela pessoa. Ele precisa de uma sala de reforço multissensorial, onde ele vai ter, no contraturno, estímulos e questões que serão abordadas por um especialista, né? Então, você tem um especialista que, às vezes, vai fazer o papel
que 10 cuidadores não vão conseguir fazer, porque eles são cuidadores. E o inverso também. Não dá para colocar a professora para limpar a criança, para dar comida para a criança, para fazer a parte de cuidados e querer que ela faça a parte pedagógica também. Então, o que acontece hoje é que estão colocando o cuidador para fazer pedagógico, o professor para fazer cuidados, um para cada criança, sem olhar, fazer a distinção do que essa criança precisa. Às vezes aquela criança não precisa de uma pessoa ali o tempo todo. Às vezes vão ser 2 vezes na semana uma sala de reforço multissensorial, onde as habilidades dela serão potencializadas, onde ela vai aprender ali questões de mobilidade, de coordenação motora, pronto, vai resolver. Mas o que estão fazendo? Coloca lá, tem 1.000 crianças laudadas, vai ter 1.000 cuidadoras. Será que isso vai resolver? Colocar 2.000 pessoas dentro da escola e aí pronto, vai resolver. Se não for a pessoa adequada, com o planejamento adequado, com a habilitação adequada, vai ser custo, porque tem que falar de custo, né? Quando é escola privada, a escola vê o aluno autista entrando, ela fala, ai meu Deus, custo. Sim. Né? Então, mas a sociedade é essa. 1 para cada 36. Privada, pública, todo mundo vai ter que aprender a fazer a inclusão. Então, que tal aprender de forma sustentável, estruturada, com gestão, né? Agora os novos gestores de RH, eles vão ter que entender sobre isso. A gestão de pessoa, ela vai ter que saber sobre neurodivergência, porque a neurodivergência vai estar lá no mercado de trabalho. E vai ter que aprender com profundidade. Sim. Não com aquele cansaço do gestor, é mais isso. Não. Isso é um questionamento, né, das pessoas quando a gente fala sobre isso, sobre aprender. Fala, caramba, como que eu vou aprender a lidar com uma criança cada uma da sua forma, dentro da sua habilidade. Mas quando a gente simplesmente abre espaço para sair desse padrão engessado, até mesmo da própria educação, dentro da sala de aula, do padrão, que toda criança precisa saber o português, matemática, história, geografia e ter notas altas, e que ela tem que aprender daquele jeito convencional, e que a outra criança precisa ser igual, né? Essa padronização, ela engessa e não permite que a gente consiga ver as múltiplas possibilidades. Eu sou formada em letras, né? Minha primeira formação. Interessante que, fugindo um pouco, mas complementando. Eu fui fazer faculdade porque eu acreditava que eu não seria capaz de fazer mais nada. Olha. Eu cresci onde com essa ideia. Vou em exatamente. Letras. Mal sabia você que era puxado. E aí, foi, exatamente. E quando tive a oportunidade de fazer a faculdade, pensei, o que vai dar? O valor acessível, então vamos lá. Né? Mas porque eu trazia essa ideia de que eu não ia dar certo em mais nada, vindo de todo o histórico escolar, dos bullying e preconceitos e notas baixas, porque a vida inteira foi assim. Eu falo que eu só passei de ano porque eu era querida. Eu era muito boazinha com as professoras. Olha, me identifico aí. eu tenho um livro, que foi o primeiro livro que eu lancei, eu fui coautora. Chama Atitude, né? Mude seus hábitos, mude sua vida. Eram 12 coautores. E a minha história era de aluna medíocre a blogueira, a escritora. Então, assim, como que a aluna medíocre se tornou uma escritora de livros e uma blogueira que foi reconhecida pelos pensamentos da Maísa, que eram crônicas que eu escrevia e que as pessoas se identificavam muito, né? E eu também só tirei nota baixa na escola. A escola, ela me revelou que eu era burra. Sim. Naquele conceito, né, de inteligência, um conceito totalmente equivocado. Hoje eu sei o que é inteligência. A inteligência não tem nada a ver com desempenho escolar, nem com QI, né? Que muita gente, o QI alto, QI baixo. A inteligência, primeiro que são as inteligências. A inteligência emocional, a inteligência exata, a inteligência literal, a inteligência... lúdica, a inteligência artística, tem tantas inteligências, né? E eu tirava nota baixa, ficava de recuperação com os meninos, né? Porque as meninas tudo tiravam nota alta. Eu falava, gente, por que só eu? E eu achava também que eu tinha que fazer uma faculdade fácil, porque eu fiz 32 vestibulares para medicina e eu não passei. Eu passei no 33º. E aí, quando eu entrei para medicina no 33º vestibular, por pura assim, não, meus pais são médicos, então vou fazer medicina. Eu entrei na faculdade, eu fiz 1 ano de medicina, deu tudo errado, e eu descobri que não era essa a minha vocação.
né? Mas eu fiquei ali, 32 reprovações. 32 vezes eu compreendi, você não pode, você não é capaz. Isso não é pra você. Se reforçou Exatamente. a ideia dentro de você. E aí hoje as pessoas falam, nossa, você é tão inteligente. Eu já era lá atrás, mas eu tava num sistema que não conseguia enxergar. Formato que não era visível, né? Realmente. E aí dentro da sala de aula, como professora, eu consegui perceber essa... Eu me esforçava muito, porque eu não tinha facilidade. Tanto na primeira semana de aula, a professora falou, olha, eu não sei o que você está fazendo aqui, você não vai se formar. Meu Deus. E ali eu fiquei com a ajuda de colegas e fui indo. E foi o período, inclusive, que eu comecei a fazer terapia. E descobri que a burrice era uma crença. E que eu poderia desenvolver outras habilidades, né? E assim foi indo. Mas ali existia aquela limitação. E dentro da sala de aula, como professora, eu percebi isso também, essa necessidade de padronizar. E cada criança tem a sua habilidade. Então, tinha momentos que, quando eu conseguia captar isso, a criança mais difícil era a que me ajudava com os outros colegas. E assim a gente ia colocando cada um do seu jeitinho, a forma como fazia. Foi uma experiência muito interessante. Depois que meu filho nasceu, aí eu migrei para a terapia por uma necessidade pessoal. Mas é um padrão que a gente, por consciência, pode ir quebrando e percebendo que nós somos, né, independente de laudo, até Sim. porque também tem esse preconceito de que agora tá todo mundo é laudado com alguma coisa. Tem alguma coisa e não precisa ser assim. Olha onde você está, né? Você com toda a dificuldade, dentro do que é possível para você, porque daí a gente volta, né? Agora eu sempre me policio. Uma criança com deficiência intelectual, não adianta a gente ser religioso, otimista, ele tem um teto. Tem um limite. Ele tem um limite. Mas será que estão permitindo que ele chegue no ápice do limite dele? Porque muitas vezes ele é fadado a nada. E aí não era nada o potencial que ele tinha. Com a deficiência intelectual que ele tem, ele pode ser incrível em alguma coisa. Sim. E aí qual é o trabalho social e educacional e da família? Qual é essa coisa? Pois é, entender as nossas potências e os nossos limites. Isso fez uma diferença enorme na minha vida também. Porque eu me forçava a coisas que eu não tinha habilidade e, em contrapartida, ignorava aquilo que eu poderia desenvolver mais, né? Exato. E aí uma frase para complementar esse momento que eu costumo muito a falar nas empresas é: todos são talento, todos nós. Mas às vezes o talento ele não está encaixado no local certo. Sim. Né? Então, Achar isso a vocação, né, daquele colaborador, daquele servidor, daquela pessoa, onde ela vai ser potencializada. Exato. E isso começa desde a infância, né? Sim, com certeza. O que me salvou foi a arte. Então, assim, eu era péssima em tudo na escola, mas eu fundei o grupo de dança da escola. Eu era uma pessoa muito artística em termos de teatro, de fazer os eventos. Então, aí eu era amiga de todo mundo. Então, por isso a escola, para mim, não foi uma tortura. Para o meu filho, como ele é autista e ser amigo de todo mundo para ele seria uma tortura. Ele, assim, 2 amigos tá excelente. Sei bem como é. Né? 3 amigos já é muita confusão. E não precisa abraçar também. E não precisa abraçar. E se o amigo estiver chorando, às vezes ele não percebe e continua numa boa. Então, para ele, o desempenho escolar é um sofrimento, né? Porque ele não é tão bom nas coisas em geral. Ele, por ter altas habilidades, ele tem um senso crítico com a educação que faz com que ele crie uma barreira. Pelo bullying, ele acha que a escola é um lugar de sofrimento. Ele associa a escola ao sofrimento. E os padrões artísticos dele são padrões do hiperfoco. Se esse hiperfoco não tiver conexão com um professor que fale, nossa, que legal, ele gosta de Sonic. Então eu vou colocar o Sonic aqui nas matérias, eu vou... Só que o professor não aprendeu isso na faculdade. Ele não teve essa capacitação lá atrás, né? Então, e ele tem 40 alunos para lidar. Então, muitas vezes, essa habilidade não vai ser encontrada, né? Se não for reestruturado. Eu estudei numa escola americana 1995, revelando idade aí. Então, em 1995, eu tinha 15 anos e eu fui estudar na Califórnia numa escola pública. E nessa minha escola pública, lá
no século passado, literalmente, antes da internet, a gente tinha salas especializadas, salas regulares e salas híbridas. E a gente montava o nosso cronograma escolar, lógico, você tem um mínimo de matemática que você tem que fazer, de história, de geografia, de português, mas você montava a sua grade curricular de acordo com as suas habilidades, respeitando esse mínimo, e você fazia algumas salas com a sala híbrida, que tinha alunos PCDs e alunos típicos. Você fazia algumas aulas na sala regular que só tinha aluno típico e você sabia da turma especializada, porque como eu não tinha nenhum laudo, eu não cheguei de fazer nada na especializada. Mas eu sabia, eu convivia, eu via. Já tinha uma inclusão. Já tinha uma inclusão. E, mas é uma segregação, porque o aluno que está lá na especializada, ele não está nem no intervalo ali, ele era feliz. Você olhava lá na ala da escola, que era aberta, não era fechada, não tinha barreiras nem nada. Ele estava sorrindo, ele estava com os pares, ele estava aprendendo o que era possível para ele. E todo mundo estava no mesmo ambiente. E na sala especializada, na ala do especializado, tinha muitos profissionais. Então, às vezes, você tinha 20 alunos e 20 profissionais. Na sala regular, não. Era um professor, 30 alunos e vida que segue. Na sala híbrida, você tinha um professor, 2 professores de apoio e, às vezes, algum aluno que tinha um professor sentado do lado. 1995. E no Brasil, até hoje, a gente ainda não entendeu como é que faz. E você vê hoje isso como uma inclusão de verdade. Para mim, é o único formato que vai dar certo, porque a gente não vai adoecer professores, a gente não vai colocar a carga em cima do professor regente e querer que ele faça milagre, a gente não vai ficar ligando para a mãe vir buscar, porque a criança teve crise, porque uma criança que não está inclusa, ela vai ter crise, e a gente vai ter um formato onde todas as pessoas caibam, cabe todo mundo no mundo, mas num mundo adaptado. Acho que nesse raciocínio que eu ia chegar, eu desviei do caminho, né? Exatamente a percepção que eu tive como professora e depois com a experiência com o meu filho, que hoje a gente tem a inclusão, muito bonita na teoria. Sim. Mas na prática, dentro da sala de aula, pela forma que o sistema está colocado, não funciona como a gente gostaria, né? Não. E isso é um desafio não só para a criança atípica e para o professor, mas para as outras crianças também, que também não sabem muito bem como lidar, porque elas ainda não sabem lidar com elas mesmas, né? Então, é um desafio muito grande. E eu tinha essa percepção, não conhecia esse formato, incrível, porque realmente... É o formato dos Estados Unidos, é o formato do Canadá, é o formato da Holanda, é o formato da Dinamarca, e não por nada que esses países têm índices educacionais muito mais elevados do que os nossos, né? Exato, porque você estar dentro não significa inclusão. Sim. Eu percebi isso enquanto sociedade, eu nasci num lugar pequeno, depois eu vim para a cidade grande, que para mim, Nova Mutum era né? Ela falou grande, achei que era Cuiabá. Não, eu vim do interior do interior. Bem, então, assim, eu tinha um vizinho a cada 10 quilômetros. Ali. Mas Nova Mutum é lindo, né? É linda, é uma delícia a cidade. Então, para mim, era muita gente. Mas essa sensação de não estar inclusa, mesmo estando inserida, tanto numa sociedade, num grupo de amigos, eu tive muita dificuldade é a pior socializar. Sensação, né? Porque e aí dentro da ali, escola, dentro da faculdade, a mesma coisa. E inserida até mesmo eu brincava que nos meus cursos de formação psicologia transpessoal, tinha médicos, tinha psicólogos e eu estava lá. A sensação de não estar inclusa, de não pertencer, sempre me acompanhou na minha vida. E hoje eu entendo, né? Muito por conta da minha forma de aprender, da minha forma de assimilar, mas também por essa inclusão que na prática não acontece. Porque a criança, eu acho que muitas vezes ela não consegue se sentir inserida de fato ali. As crianças menores, até o problema geralmente são os pais, né? Os pais que vão lá na coordenação e falam, olha, aquele menininho que grita tá assustando meu filho. Nem tá assustando o filho. Enfim, lógico que tem o problema de morder, tem o problema, né, de agressão, às vezes é um autista ou que tem outra condição. Às vezes a criança típica vai lá e bate no coleguinha. O meu filho levou uma pedrada no olho e ele levou uma pedrada no olho por bullying, por uma criança típica. E a mãe dessa criança virou pra mim e falou, seu filho não sabe se defender, a vida é uma selva. Então, quando é criança pequena, o problema muitas vezes são os pais.
Quando é adolescente, aí é a questão do pertencimento, da tribo, e ele já não aprendeu de pequeno a fazer a inclusão. E é a hora que vem esse forçar de escola regular para todo mundo, o ensino igual para todo mundo, a inclusão é colocar todo mundo no mesmo lugar, e aí você pega professores exaustos, coordenadores que não sabem mais o que fazer, e alunos que não aprenderam inclusão a vida inteira, excluindo e sendo cruéis. Né? Que foi o modelo que ele aprendeu. E muitas vezes reforçado pelos pais. Eu pago uma escola cara, não é para o meu filho ficar vendo uma criança com problema. Esse tipo de frase é falada na sociedade como se fosse aceitável. Sim. E não é. E é por isso que a gente sempre repete, direito não é privilégio. Você ter, né? A gente não pode obrigar ninguém, mas você hoje estar com seus cordões e andar com eles na rua é uma forma de reforçar direito. Porque a pessoa vai por curiosidade. O que é isso? E você vai ter a oportunidade de falar. Mas eu sempre faço o convite assim, para os pais. Gente, vamos, né, trabalhar psicoterapia para a gente superar o luto, para a gente lutar por direitos. Nos dias que a gente tiver força, porque o dia que a gente não tiver força, a gente guarda na gaveta e não vai lutar por nada. Que é raro, porque normalmente a gente precisa brigar pelas coisas para elas acontecerem. Sim. Mas se mais pessoas usarem e se mais pessoas falarem sobre isso, a gente vai começar a construir consciência. Vai se tornando mais natural, né? E que a partir desse podcast, quem está nos assistindo, que possa ter essa consciência. O meu filho de 12 anos, depois de participar de uma palestra da Daniele, ele decidiu se incluir, que há 2 anos ele não queria que levasse o laudo na escola, nem PDI, ele não quis mais nada porque ele se sentia excluído. Então, eu acredito que através de vocês duas, através de todos nós, sociedade, que estamos aqui vendo, ouvindo todo esse movimento, que nós possamos ter essa consciência de auxiliar as pessoas também a se incluírem, não excluir mais elas. Estamos chegando na nossa reta final já do podcast. Mais uma vez, é uma honra ter você aqui, né? A honra é minha. Dani, muito obrigada por você expor também todas as suas dificuldades. Fugimos totalmente do script, mas foi maravilhoso. Essa é a ideia. Faz um bate-bola. A gente, eu tenho certeza que a gente contemplou. A gente contemplou aí. Né? Não, sim, eu fui olhando umas coisas. Já falou, já foi. Mas isso que você falou do seu filho, né? Antes da gente se despedir, é muito interessante a gente trazer o autista como protagonista, sabe? Porque, principalmente quando ele é criança, os pais tomam as decisões, né? E a gente poder validar os momentos. O João Lucas, ele teve um momento que ele tinha orgulho de ser autista. Eu tenho várias fotos dele com o cordão, apontando placa. E assim, ele chegava, oi, meu nome é João Lucas, eu sou cuiabano e eu sou autista, sabe? Então, para ele, e hoje, aos 16, ele vive um momento de raiva do autismo. Ele tá passando por essa situação. Sim. Então, o seu filho teve um momento de não aceitação. Aí, de repente, ele viu uma palestra e ele falou, eu sou autista, levo o laudo, eu quero falar para as pessoas. Pode ser que mais lá na frente ele tenha um momento de ter raiva do autismo. E faz parte, é natural, porque ele vai ter dificuldades que ele vai ter raiva dessas dificuldades. Então, eu vi uma mãe dizendo assim, eu amo o meu filho, mas eu odeio o autismo. É uma frase muito forte e que a gente precisa compreender que odiar o autismo do filho não é odiar os autistas, não é odiar o autismo de forma a ser segregador, a ser uma pessoa preconceituosa, mas é ser realista no sentido de que era muito melhor não ter esse desafio. É uma mãe cansada. Exatamente. Já, né? É um filho sofrido. Então, meu filho falou pra mim um dia assim, eu odeio a escola, eu odeio a minha vida e eu permaneço vivo porque você, meu pai e a Duda iam sofrer muito se eu partisse. E ele falou, eu sempre, né, não tem como não me emocionar. E ele falou isso diante de muita dor que o autismo dos 15 aos 16 anos, né, o último ano, tem causado nele. Porque com 15 e 16 anos ele só queria pertencer. Mesmo querendo ter 2 amigos, mesmo não querendo ser o galera da turma, ele queria pertencer. E o autismo está sendo uma barreira para ele pertencer. Então, nesse momento, ele passou do orgulho para o ódio, e eu espero que ele se reencontre
com esse modo diferente de funcionar. Que ele compreenda que ele não é pior e nem melhor, que ele compreenda que ele tem um modo diferente de funcionar e que quanto mais ele se psicoeducar, quanto mais ele compreender o que é o autismo, mais ele vai ter ferramentas para mitigar o que é ruim e para potencializar o que é bom dentro, né, das possibilidades. E é um dia de cada vez. E olha que maravilhoso ele poder compartilhar isso com os pais, né? Sim. Quando você ter falou, a liberdade, né? Eu me recordei dos momentos em que eu pensei a mesma coisa e não tinha para quem contar. Até porque, se fosse falar, o que viria é o julgamento. Nossa, você tem uma vida tão boa. Olha essa casa. Quem é você para, né? Como que você vai Não falta reclamar de tudo comida. que você tem, né? Então, essa oportunidade de ter com quem contar, isso é maravilhoso. Por mais pessoas, né? E pais e sociedade e professores que estejam abertos, né? Para a gente ouvir as nossas crianças e amigos para poder falar, né? Do que a gente está sentindo. E é uma realidade, é muito forte. A intensidade com que o autista sente traz desafios que às vezes a gente realmente precisa de alguém para poder compartilhar e saber para onde conduzir aquilo. Maísa, eu gostaria que você, nesse momento, deixasse para nós aqui as suas redes sociais, como que nós podemos, para quem está nos assistindo e tiver interessado em conhecer mais, saber dessas inclusões, aonde ela pode se dirigir aqui em Cuiabá, lá na Colaborar região. também, a gente adora colaborar. Colaborar, né? Quem quiser Maravilhoso. colaborar nas causas sociais, então fica à vontade. Então, minhas redes sociais, meu Instagram é @maisaleão com Y, MAYSA, Leão. Lá no Instagram, @maisaleão, a gente tem um link que leva para o WhatsApp, tem o direct que a gente pode conversar. Eu sempre anuncio no Instagram os eventos, né? Então, eu faço um evento chamado Desmistificando o Autismo, que é uma palestra que eu tenho o interesse de levar. Eu falo Mato Grosso porque a gente está aqui, né? Mas Brasil inteiro. Então, me convida para ir na sua cidade. A gente vai tentar, né, encaixar na agenda. Porque todas as vezes que eu faço essa palestra, eu acabei de chegar de Tangará, a gente fez a palestra para 600 pessoas. O meu coração enche de alegria, porque eu acredito que a gente está construindo o alicerce para uma sociedade diferente dessa que a gente vive, e a gente tem muitos projetos também, então vocês já estão convidadas a colaborar. Você pode mandar lá no meu Instagram, eu quero colaborar, a gente vai arrumar trabalho para você, trabalho não falta. Então eu quero deixar um convite já, enquanto é tempo. Eu faço parte do instituto lá em Nova Mutum, Estímulos, era uma escola, né, inclusiva, e agora fundou-se o instituto, estou acompanhando legal. Desde o início, sou... antes de ter os meus laudos, eu já era encantada com todo o projeto da Estímulos, e a gente está sempre criando esses movimentos de conscientização e tudo que é possível, né, dentro disso. Então, gostaria de deixar o convite para você fazer uma palestra com a gente, vai ser muito especial. O pessoal da Estímulos vai amar. E eu vou amar também, o convite já está aceito. Bom, então, próximo momento a gente já marca a data. Isso mesmo. Maísa, muito obrigada, é uma honra ter você aqui conosco. Numa próxima oportunidade, nós queremos a Maísa vereadora, vamos falar de mais causas sociais aí, porque nós estamos vendo você à frente aqui de Cuiabá e tem auxiliado muito no desenvolvimento dessa cidade. E... fazendo política com propósito, né? Exatamente. Política com propósito. E pra gente inspirar mais pessoas, né? Porque tem gente que fala assim... os políticos somos todos. Sim. E se você tiver com raiva dos políticos, vem ser política. Me ajuda aqui pra gente melhorar esse negócio. Exatamente, você só pode mudar de dentro, né? E você tá de parabéns, né, por trazer essa consciência. Espero que nós possamos trazer aqui mais assuntos pertinentes para conscientizar cada vez mais a sociedade e crescermos como um todo, né, como ser humano. Daniele, obrigada mais uma vez por estar aqui nessa bancada. Hoje é a nossa primeiro episódio do podcast juntas. Que legal. Como host. Primeiro foi comigo. E aí eu fui convidada a ser host. Maravilhosa. A Dani, né, além de host aqui do podcast, neuroterapeuta, ela também é escritora.
E ela escreveu um livro, A Luz em Minha Vida, que eu sou apaixonada por esse livro. E nós juntas preparamos uma lembrança para você. Que lindo! Espero que você faça um bom uso. E eu sou uma leitora voraz. Então, lê e depois conta pra gente o que você achou. Contar. Esse livro, ele tem a proposta de falar sobre a prática da autoterapia com base nos ensinamentos de Jesus. Eu sou uma estudiosa da vida de Jesus, sou apaixonada. Foi o meu terapeuta, até hoje, né, o meu terapeuta. E dentro, não de um âmbito religioso, mas sim espiritual mesmo e proposta terapêutica. E aí o livro acompanha um caderno terapêutico para você fazer suas anotações. De cada capítulo tem reflexões, tem perguntas, que o objetivo é despertar consciência. Então, a gente tem propagado também o livro, né, Roberto? Você conhece a minha psicóloga? Porque a minha psicóloga acabou de passar uma tarefa para mim. Você vai escrever antes de dormir. Mas olha a escrita é extremamente Então, eu vou ler o livro da Dani, eu vou escrever. E você já tem o caderno, olha aí. Exatamente. Eu amei. A tarefa da sua psicóloga já tá em sintonia com o nosso podcast, viu? Bacana. É uma forma da gente parar, né? Pra quem tá nos assistindo, assim, de repente você tá aí com muitos pensamentos, não descansa. A gente pode vir um dia falar de perimenopausa, tá? Porque eu estou na perimenopausa. Vamos! E aí tem insônia, tem a névoa mental, tem um monte de coisa que a gente tá passando. E a escrita é muito curativo, né? Neurologicamente, a escrita tem uma função incrível de liberação de serotonina, de endorfina. Então, ela traz uma ajuda extremamente significativa, em questão hormonal mesmo, química. E terapeuticamente, não precisa nem falar, né? E aí misturou com Cristo, aí ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. O livro é lindo, é muito especial. Eu escrevi espontaneamente ele, assim, das minhas anotações, das minhas reflexões. Que lindo. Os desenhos internos, a capa foi tudo eu que fiz. Então, o meu lado artístico... Maravilhosa! Que foi também a minha fuga positiva por muitos anos. A arte, criação. Sempre desenhei, fiz muita coisa. Era o meu esconderijo, era lá. Que lindo. E eu sou a parte incentivadora do livro. Maravilhosa. Vamos propagar, porque a gente muito tem, bom. A gente tem aqui, eu já percebi, uma parte organizacional, uma parte que faz a coisa acontecer. E que bom ter a união de vocês duas, porque assim, Roberta complementa a Dani, Dani complementa a Roberta. Completamente. Tem movimentos assim que se não é ela, vamos! Não acontece. Não acontece. E outros que, se não é ela ir lá organizar e fazer de uma forma assim mais peculiar, também para mim não acontece. Essa palestra mesmo lá em Mutum, que o filho dela participou e foi motivador para ele, ela organizou e eu fiz a palestra. Perfeitas, maravilhoso. Bom, encerramos aqui então esse nosso episódio. Muito obrigada a todos vocês que participaram conosco até aqui. Mandem suas perguntas, comentem. E compartilhem bastante. E que nós possamos cada vez mais propagar o bem, né? Trazendo inclusões para a sociedade de diversos tipos. Levando em consideração o nome do nosso podcast, né? Você pode ser com S maiúsculo, que é consciência, né? Então esse é o nosso objetivo. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Maísa. Obrigada.